Você está ouvindo Fake News, Brincadeira ou Crime? Um podcast feito por alunos do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, em São Sebastião do Passé, para quem quer estar bem informado e não ser enganado. Olá, bom dia! Estamos aqui no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, em São Sebastião do Passé, para um podcast com um papo muito necessário. Fake News, Brincadeira ou Crime? Estamos aqui com convidados muito especiais. A nossa professora Cláudia Portela, o nosso aluno Isaías, a nossa professora Rita Rocha e o nosso locutor Newton César. Mas deixa eu fazer mais formalmente, né? Trazendo aqui as especializações de cada um deles. Nossa professora Rita Rocha, licenciada em Letras Vernáculas, com especialização em Estudos Literários e mestrados em Língua Portuguesa. Atua neste colégio Sedlen Luiz Eduardo Magalhães, em São Sebastião do Passé, e na Escola Municipal Graciliano Ramos. A nossa professora Cláudia Portela, natural de Santo Amaro, graduada em Pedagogia e Língua Portuguesa e especializada em Gestão e Coordenação. Trabalha em São Sebastião do Passé há 25 anos, atualmente diretora da Escola Municipal Graciliano Ramos. Nosso Newton César tem formação em rádio e TV, radialista, produtor e locutor. Nós sabemos que as fake news têm se espalhado. Nós sabemos que as fake news têm se espalhado, não é isso, professora? De uma forma... Na sua opinião, por que isso acontece com tanta facilidade? Existe um fator emocional que contribui para isso? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sinto muito lisonjeada pelo convite, ainda mais considerando que são alunos que passaram por nós, né? E que está gravando um conteúdo de relevante importância, né, socialmente. Então, a fake news, ela surge com um propósito premeditado, né? Quem cria uma fake news tem objetivo, tem público e tem intencionalidade de criar. E vimos, atualmente, a sociedade fragilizada de tal forma que elas não se dão conta de que muitas vezes elas estão reforçando a maldade quando não verifica os fatos da forma como eles devidamente são e acabam espalhando essas informações que tomam proporções diversas. Verdade. Nosso aluno Isaías Oliveira Sacramento, né, do primeiro ano A. Isaías, você como jovem que se depara, que está sempre usando as redes sociais, você já vivenciou essa situação de se deparar com a notícia e conseguir identificar que aquela notícia é uma fake news? Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pela convocação, por participar. E sim, já me deparei com diversos tipos de fake news pela internet, né? Mas, assim como nós já estamos lidando com esse tipo de cenário hoje em dia, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil de identificar. Mas tem umas realmente que são muito complexas. Uma vez mesmo aconteceu um caso desse com um irmão meu. E ele recebeu uma notícia de uma entrevista de emprego, que seria no outro dia em Salvador. Que um amigo dele mandou para ele, também desinformado. Não sabia que era uma fake news. Mas ele já estava tudo pronto, tudo preparado para ir para essa entrevista. Mas chegando mais tarde, no mesmo dia, ele descobriu que era uma mentira, que não ia acontecer nada disso. Aí aconteceu com essa preocupação, né? De que se ele fosse, o que poderia ter acontecido, o que deveria acontecer lá, por que foi criado esse tipo de mensagem também, né? O perigo é que isso vai se propagando, né? Exatamente. Newton, pessoas públicas, professores, estudantes e até familiares já foram vítimas de fake news. Notícias falsas. De que forma você acredita que uma fake news pode impactar a vida de alguém? Pessoal e profissionalmente. Deixa eu criar um problema aqui. Fake news não existe. O que existe é a desinformação e a manipulação da informação da maneira que é descontextualizada e obedece ao interesse de alguém. Se eu chegar aqui para você e diga a você que tem um curso de rádio e TV e você precisa pagar o curso de valor de R$1.000, você vai fazer o quê? Você vai ligar, você vai atender o meu pedido para pagar o boleto de R$1.000
ou vai ligar para o dono do curso, para a empresa, para, né, confirmar se aquele curso existe, que você quer fazer, é importante para você. Pois é, eu passei por isso. Um determinado curso, eu já fui logo pagando R$ 1.000 e não liguei para a direção da casa, para a direção do pessoal. Um dos funcionários, uma das pessoas que estavam responsáveis pelo site para receber as informações e as demandas dos inscritos, estavam consertando o site. O cara pegou simplesmente os dados meus que tinha lá, de meu interesse, mandou uma mensagem e ele não mandou com o nome do e-mail da empresa. Ele mandou com um Gmail. Qualquer pessoa faz um Gmail. Eu tinha percebido aquilo do Gmail e tentei ligar, só que a empresa não atendia, porque os computadores, o equipamento estava na mão dele, estava tudo na mão dele. Então eu não tinha acesso a essa empresa. Então, não é nem falta de informação, é a desinformação, que é totalmente diferente. Né? As professoras estão aqui e podem ver na acepção da palavra desinformação. A questão, eu sabia que eu tinha que procurar o grupo, a equipe, a empresa, e fui logo atendendo o e-mail do rapaz que estava com todas as informações, estava com todas em poder de tudo da empresa. Só que como é que eu ia ter contato se ele interrompia esse contato logo de frente? Então, a desinformação e a manipulação das informações, porque depois que a gente descobre, de um tempo para cá, que informação é poder, né? A gente está utilizando a esmo as informações, sem conhecer, sem saber. Aí eu descobri que informação não é poder. É como você utiliza aquela informação. Você quer um exemplo? Quando nós, do noticiário, eu trabalho com notícia há mais de 15 anos ou mais. E quando eu era do contra, eu estou falando de mim, eu não vou falar dos meus colegas, não, as empresas de comunicação. Quando você é do contra aquele governo, porque aquele governo não apoia o meio de comunicação, não ajuda manter o meio de comunicação, você fala assim, ó, quando é uma coisa boa, você fala, o governo de fulano de tal fez isso em benefício da população. Mas quando é uma coisa negativa, você dá o nome do governante. Sabe, é a forma manipulada de dizer assim, ó, o governante é mau. Mas na hora que o governo faz uma coisa boa, que é do governante, é o cara que é o CNPJ do cara que está ali, aí você anuncia como se fosse o governo do presidente tal, fez tal coisa ruim para as pessoas. Então, fake news, na verdade, é uma forma de desinformar, de descontextualizar aquilo que é de interesse de quem está passando. E isso impacta, sim, na vida das famílias, na vida das pessoas, na vida da economia, né? Na economia do nosso país, da nossa vivência. Vou cortar aqui, porque vocês não falam muito. Fica à vontade. Rita, você percebe que os alunos têm dificuldade em distinguir uma informação verdadeira de uma fake news? Na sua visão, qual é o papel da escola e do professor no combate à fake news? Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. A escola tem assumido, para além do que está constituído na legislação, a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, via de regra, as escolas têm recebido a atribuição de educar e não apenas de formar. A época em que nós estudávamos, fazíamos ensino médio, o pai, a mãe, a tia, a pessoa responsável acompanhava seus filhos e tinha um domínio sobre o que acontecia nas escolas. Hoje, nos foi atribuído de uma forma, eu diria que não por questão de legalidade, mas as demandas surgem, a função de estar preparando os jovens, não para o mercado de trabalho, mas para a vida em todo. Então, a escola tem essa função de cuidar para que eles tenham um senso crítico. O Nilton César finalizou. A forma como vivemos, as escolhas que fazemos, vai determinar como as coisas são compreendidas. Então, houve recente aquele episódio aqui na cidade, daquela situação de violência toda, que impactaram no contexto da cidade toda, né? Então, assim, as formas que suspenderam a aula, que as informações chegavam às mais tenebrosas, né? Coisas tenebrosas, as coisas que fariam, quando você estivesse na rua, enfim. Então,
é necessário que nós, enquanto estudantes, quando a informação é uma coisa muito extrema, tem que desconfiar. As pessoas aceitam passivamente porque hoje o WhatsApp, Instagram, enfim, são oráculos. As pessoas usam como um ponto de referência para tudo, para a vida. Então, as pessoas querem ter o shape, né, a aparência das pessoas que estão no Instagram, que estão no Facebook, sem se dar em conta de que a edição, né, de como aquilo foi manipulado. Sempre digo, eu, professora Rita Rocha, falo para o meu estudante o seguinte: quando eu uso uma foto no status, você não colocar a foto é uma forma também de comunicação. Mas você usa a foto, você procura seu melhor perfil, você faz trocentas mil fotos para escolher a que você vai pôr no status. Então, será que eu, que sou pessoa amadora, que mal sei usar Instagram, status, faço isso? Imagina alguém que vive das mídias, vive da imagem. Então, nós temos a função, a escola tem a função de polemizar, né, de debater, de trazer à tona essas questões, porque impactam na vida, na saúde mental das pessoas. Chamamos a sociedade está muito adoecida, porque as redes sociais, elas estão gerindo nossas vidas, né, estão determinando a pauta. Nós vemos como você está na sala de aula, não fazer o debate sobre o bebê reborn, não tem como você não falar sobre as bets, não tem como fake news de falta de informação, que é a desinformação, e a fake news que é a manipulação de informação, como ele apontou aqui. Então, as informações estão aí e as pessoas não têm filtro. Vou concluir. Não, fica à Eu vontade. estava no terceiro ano B ontem e levei as redações. E comecei dizendo: quero parabenizar vocês, que vocês conseguiram uma coisa que eu não consegui. Vocês conseguiram buscar informação com a redação sem que o professor notasse. Tem que ser muito ágil. Eu acho que a professora disse: quem não lê, não escreve. Então, vocês escreveram redações, portanto, citando duas três escritoras. Então, é subestimar a inteligência da professora que conhece vocês. Então, quando a professora ou o professor, ele ou ela, se ocupa apenas de conteúdos de um currículo oficial e não expande isso, né, não inclui questões sonora do dia, a escola cumpre um papel que o sistema quer, que é manter as pessoas alienadas só seguindo o fluxo. O papel da escola é problematizar, não é polemizar, não. É problematizar, é trazer as questões para que elas sejam, em diferentes pontos de vista, sejam debatidas, porque se a gente não faz isso, continua. Quem não conhece as coisas, as versões diversas, vai ter isso em qualquer coisa que venha, né? Eu gostaria de complementar, né, o que Rita traz. De fato, a gente percebe que a massa, que é a maioria, socialmente falando, se apropria da praticidade, né? É muito mais prático você acessar um canal que já vai lhe trazer todas as informações de moda, disso, e também notícias. Então, de fato, né, a falta dessa informação verificada, dessa fonte, que tem nos causado transtorno e nos feito ser também reprodutores de notícias de fato falsas e que desequilibram, desestruturam, geram pânico, pavor, prejuízos, entre outros aspectos, né? A pandemia, ela vem para acentuar e nos fazer perceber, por exemplo, o quão adoecido ou fragilizado emocionalmente estamos, né, convivendo socialmente. Então, todos esses fatores, eles são perfeitos, então, culminam nessa condição de justamente ter uma praticidade, eu não estou emocionalmente preparada ou estou despreparada de fato para poder saber lidar com aquilo. Então, eu me desespero quando eu recebo, não confiro, né? Eu não confirmo a fonte, a veracidade dos fatos, e eu disparo. E a fake news, eu observo que ela está para todos. Ela não segrega, não segrega.
Observe que está para os famosos como está para os anônimos. Está para os anônimos. Eu vou trazer um fato também que é muito semelhante ao que, diferente ao mesmo tempo semelhante, com o que o aluno Isaías traz. O ano passado, meu pai, tendo vindo também de um processo pós-pandêmico, ele contraiu, né, o Covid, o vírus do Covid. Então, ele estava com um processo de disfunção da própria glicemia. E aí, meu pai, um dia, ele teve uma convulsão, né, por hipoglicemia. E tiramos meu pai de casa, carregado, para dar o socorro, para levar para o hospital. Algumas pessoas da rua viram meu pai em nossos braços. E aí, quando chegamos, a rua toda já estava preparada para o funeral. Então, já tinha se espalhado que meu pai faleceu. Por ironia, nesse dia ia haver uma festa no bairro, promovida por um vereador. Foi bem próximo à situação dos festejos juninos. Então, lá tem, assim como São Sebastião, tem muito esse costume de gerar, depois da festa maior, a festa junina nos distritos, né, em alguns bairros. Então, ia ter o São Pedro da Avenida da Bola. E lá o vereador que estava organizando ficou sabendo que meu pai tinha falecido. E a festa já estava, né, praticamente desmanchada em respeito ao meu pai. E quando chegamos, foi uma surpresa. Os vizinhos foram, porque nós chegamos no final da tarde e isso aconteceu de manhã. Então, enquanto isso, foi um tempo suficiente para propagar as informações e para que a festa praticamente fosse desformada, desmanchada, em função do luto, em função do respeito à família. Mas, de fato, né, foi espalhar de boca em boca informações que não foram verificadas junto à família e se propagou. Me permita de entregar, a fonte de uma informação tem que ser de confiança. Não é qualquer fonte. Foi a tia do não sei o quê, não sei o que não. Foi a prima, não sei o que não. É o pai, é a mãe, é a filha que está lá no hospital, é o médico, é o legista, é o delegado que está investigando o caso, é o policial. Uma vez essa fonte de credibilidade não lhe deu uma informação certa, ela tem que ser eliminada totalmente do seu quadro de fontes. Eu tenho fontes aqui da política que eu não acredito mais. Gente que está hoje no comando do governo do município, que quando essa pessoa fala, eu sei que ele está mentindo. Eu sei que ele está criando ali uma situação para a gente divulgar, para gerar outras situações. Vamos dar um exemplo rapidamente? Sim. O local do São João, onde vai ser, eu achei uma baboseira aí se as pessoas acreditarem nisso. Mas foi uma conversa informal entre uma pessoa muito próxima a alguém do governo e um outro amigo que pegou aquilo ali para jogar na rede social dele, que ele quer mexer na rede social dele, para fazer essa celeuma toda na cidade, que o São João ia passar a ser em outro lugar. Ia passar em outro lugar. E aí o que acontece? As pessoas pegam aquilo ali como se fosse verdade. Quer dizer, a desinformação do cara que estava a fim de desinformar. De uma conversa que foi manipulada ali porque o cara mora perto da central de abastecimento e disse a mim. Ele disse ao rapaz, a mim não, o rapaz. Eu preferia que fosse na central de abastecimento, porque ele mora ali, ele não vai ter o trabalho de descer para aqui, para o centro da cidade. E aí o que acontece? Fica o idiota do Newton César aqui, ouvindo um monte de gente perguntando uma coisa assim, eu não gosto nem de responder, porque se eu responder, eu vou responder com esse estilo, que eu estou aqui com raiva mesmo, chateado, né? E eu não quero sair da minha linha de equilíbrio, mas a gente sai, porque as pessoas abraçam a mentira. Isso é um ponto importante, porque a gente percebe que, a depender do contexto, muitas vezes as pessoas têm o prazer de propagar a notícia, mesmo percebendo que aquela informação é falsa. Pois é. Então é um ponto importante. Complementando aqui a fala do nosso amigo Newton, né? Geralmente essas mentiras, elas crescem assim porque as pessoas que espalham são pessoas, vamos dizer, do alto calão, né? Como o senhor disse assim mesmo sobre seu amigo que compartilhou essa fake news, eu acho que eu sei quem é, e por uma conta ser grande, ser uma pessoa de... Não, esqueça que você tá aí. Ele já tem contextualizado alguém, tá vendo? Ele já contextualizou alguém.
Esqueça que for uma conversa entre duas pessoas normais. Eu e Nádia, a gente conversa muito. Tem coisas que ela fala para mim que eu não posso falar para ninguém. Tem coisas que ela fala, eu falo para ela, ela não comenta com ninguém, mas ela utiliza dessa informação porque ela já ouviu o Newton César falar e realmente é aquilo que ela está vendo. Mas ela não vai sair espalhando. Você está entendendo qual é a jogada? O cara conversou um com o outro, amigos normais, assim. Por mim, a festa seria aqui no centro de abastecimento. Porque ele mora do lado do centro de abastecimento. O rapaz querendo fazer um enxame, porque ele é contra o governo. Aí, ó, o contexto de cada um. E aí criou o boom da desinformação, da descontextualização dos fatos, na verdade. Foi uma conversa, sabe? Eu conversei com os dois, mas eu conversei de uma forma diferente. Não foi dessa forma que eu falei, não. Eu já fui logo xingando, esculhambando logo, porque são meus amigos meus. Já fui logo falando, vocês me dão, e se vocês me dão um trabalho, você não pode nem imaginar, velho. Porque eu quero agradecer, porque o convite que eu soube, posso falar? O convite que eu soube, quando falou de desinformação, a primeira pessoa a ser lembrada, eu lutei para isso, Rita. A festa seria aqui no centro de abastecimento, porque ele mora do lado do centro de abastecimento. O rapaz querendo fazer um enxame, porque ele é contra o governo. Aí, ó, o contexto de cada um. E aí criou o boom da desinformação, da descontextualização dos fatos, na verdade. Foi uma conversa, sabe? Eu conversei com os dois, mas eu conversei de uma forma diferente. Não foi dessa forma que eu falei, não. Eu já fui logo xingando, esculhambando logo, porque são meus amigos meus. Já fui logo falando, vocês me dão, e se vocês me dão um trabalho, você não pode nem imaginar, velho. Porque eu quero agradecer, porque o convite que eu soube, posso falar? O convite que eu soube, quando falou de desinformação, a primeira pessoa a ser lembrada, eu lutei para isso, Rita. Você me conhece antes de ser um comunicador, para ser uma pessoa que tem credibilidade ao informar, para ser uma pessoa lembrada na hora de comunicar, sabe? Eu fui a um curso onde os grandes nomes da época, da publicidade e propaganda, que eu nem sabia que existia publicidade e propaganda nessa época, eles falaram assim, qual é o refrigerante que vocês gostam de beber? Tem gente que não bebe nem refrigerante, eu mesmo não bebo mais. Mas qual é o refrigerante mais conhecido? Coca-Cola. Coca-Cola. Qual é o refrigerante? O mais conhecido, Coca-Cola. Eu falei com ele que eu prefiro Antártica. Também. Mas todo mundo aqui tem que ser Coca-Cola. Para na hora que lembrar da pensar em refrigerante, Cláudia pensar na Portela, maior na hora marca. que lembrar de Rita Rocha, assim, essa pessoa é a Coca-Cola do momento. Eu sou Coca-Cola, minha irmã. Eu sou a Coca-Cola. Então, Agora, ele se acha a última Coca-Cola de não, é o que bolacha do pacote. E aí você falou, Eu me acho, eu sou. eu ia trazer justamente essa questão sobre... Há muitos anos. Eu ia trazer justamente essa questão, como identificar essas fake news, e aí você já trouxe um ponto importante, é a fonte. Me permita só falar. Sim. Ninguém aqui gosta de falar. Isso é bom. Fique à vontade. Um exemplo bem prático. Eu sempre digo isso em sala de aula. Se está no WhatsApp, eu desconfio. A prioristicamente, para mim, é mentira. Minhas irmãs fazem assim, irmã mandou para mim, procede. E põe informação assim, ó. A Melita está doando máquina de café. Melita não. Sei lá qual marca. Máquina de café. Não vou fazer propaganda também, né? Não, deixa lá. É assim, tá doando, entre no link. Aí minhas irmãs, eu digo assim, não entendi. Você tem que ir na página oficial da empresa. Qualquer coisa. Aí acontece assim, a aluna Bárbara de Salvador sumiu há 5 dias. Aí eu pergunto, em que data foi? Aí tem informação solta. Quando eu publico algo semelhante, eu coloco. Eu pergunto primeiro. Então, assim, sumiu de tal lugar, tal dia. E aí, quando tem um feedback, eu respondo, foi encontrado. Porque, às vezes, assim, a coisa aconteceu há 5, 10 anos. Exatamente. Quando surgiu o WhatsApp, as pessoas continuam replicando aquilo sem verificar se ainda faz sentido. E, às vezes, a intenção é de ser útil. Às vezes, tem intenção de engajamento, como a gente vê hoje, né? As pessoas que vivem de publicidade, monetizam a partir de engajamento, então fazem coisas esdrúxulas. Alguém ontem não, guardando aula na Graciliana, dessa noite, aliás, quando você tinha bebê Bigorne, alguém disse assim, isso aí só pode aparecer. E tem muitas pessoas que fazem isso para ter engajamento, porque toda vez que você é tão ridículo, compartilha, ele está ganhando, monetizando em cima disso.
E as pessoas estão adoecidas mesmo. Exatamente. Muita gente As adoecida. pessoas estão Cláudia, doentes. ela trouxe isso, né? A pandemia acentuou muito isso, as carências, né? As pessoas estão cada vez mais carentes. E não tem jeito de fazer terapia, tem problemas familiares, problemas financeiros, problemas amorosos, problemas outros também. É quase a pergunta. Então, as fake news trazem conforto. Quando reforça aquilo que eu quero, é que eu publico mesmo, né? Não quero nem saber se parece verdadeiro. Eu adoro quando ela Questões usa. políticas, principalmente. Eu adoro quando ela usa as palavras para coisa certa. Eu já sei assim, quando eu crescer. A minha espera dizer isso, ficou bonito. Eu sei. Você é ótima nisso, você não é boa, você é ótima. Você nasceu com esse talento. É bom que Não, a peraí, gente... paixão aqui. A gente nasce com talento ou não desenvolve talento? Você As duas nasceu coisas. com talento. É bom que ressaltemos aqui que mesmo a gente evidenciando em nossas falas aqui que a desinformação leva, me parece que não serve de exemplo, porque a gente percebe no dia a dia novas fake news, novas publicizações, compartilhamento de informações, e que, inclusive, em determinadas situações, terminam em tragédia. E aí, logo que as meninas me sinalizaram, nós vamos falar desse tema, eu fiquei assim, porque eu sou péssima em gravar nome de novela. Tipo, eu vou deletando, né? Agora eu sei o que está passando. Mas não tenho tempo também de assisti-la. Porém, eu me interesso muito pelo que aquela trama vai abordar. E aí eu me lembrei logo da temática fake news, onde a autora Glória Pérez trouxe em evidência na trama uma situação baseada em fatos reais de uma jovem que foi acusada, né? Acho que na novela Travessia, ela foi acusada de algum fato e que, passando por um determinado local, em que uma foto feita, montada ou disparada em rede social, levou uma determinada população a perceber as características semelhantes e aí provocou a violência e essa jovem chegou a morrer. E aí a autora trouxe nessa novela, se eu não estou enganada, Travessia, vários fatos baseados na vida real. Na vida real, e me trouxe recordo. esse recorte dessa jovem nessa novela para poder evidenciar como um ato que para muitos não é analisado como algo de extrema perversidade, pode levar para algo tão sério, inclusive levar à morte de alguém. E aí era a pauta que eu ainda iria trazer, você já colocou, muito pertinente. E aí a autora trouxe nessa novela, se eu não estou enganada, Travessia, vários fatos baseados na vida real. Na vida real, me trouxe recordo. esse recorte dessa jovem nessa novela para poder evidenciar como um ato que para muitos não é analisado como algo de extrema perversidade, pode levar para algo tão sério, inclusive levar à morte de alguém. E aí era a pauta que eu ainda iria trazer, você já colocou, muito pertinente, porque por isso o nosso tema, fake news, é brincadeira ou é crime? Porque nem sempre termina como uma brincadeira. Newton falou da questão das notícias, que o São João seria, né, no centro de abastecimento, você trouxe aí a situação do seu pai, mas muitas vezes essa fake news, que pode ser lá colocada como uma brincadeira, pode terminar em uma tragédia. Então é algo muito sério. E é tão premeditado, você percebe que as pessoas que promovem, elas têm um objetivo e elas são extremamente inteligentes, né? Estrategicamente falando, para elas criarem mesmo um status de que aquela publicização é verídica, e alguns fazem recorte. Assim, geralmente é muito comum quando vai haver uma festa na cidade. Tem pessoas que se antecipam a botar grade de atrações e colocam em nome da prefeitura.
né, conseguem plagiar timbres, assinaturas. Então, isso realmente é muito sério, é muito grave, não é brincadeira, é crime, mas que eu penso que a sociedade ainda precisa se alertar muito mais com relação a esse fato. Complementando aqui a fala da professora, né? Como ela trouxe essa questão de foto fake, com o crescimento da inteligência artificial para você criar um anúncio com a foto de alguém grande, alguém importante, é muito fácil. Para você simplesmente pegar uma conta grande e colocar, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, um famoso falando, um rosto dele lá, a voz dele lá, isso hoje em dia é muito fácil. Isso é assustador. Exatamente. E com esse crescimento alarmante das inteligências artificiais, para você cair em uma fake news é bem mais fácil. Eu e um grupo de radialistas recebemos um cardzinho dizendo: eu não permito que minha voz nem minha imagem seja utilizada pela inteligência artificial. Eu já está lá na minha rede social. Né? Não é permitido lá, e você sabe que os algoritmos já mandam lá para falar que eu não me permito a isso. Então, quem quiser, pode mandar lá. É igual doação de órgãos, quando a família não tem a autorização da pessoa, a pessoa pode deixar lá autorizado, ó, pode doar meus órgãos quando eu morrer. Você pode doar meus órgãos quando eu morrer. Então, a mesma coisa, a gente botou esse card lá. Foi muito pouco divulgado. E explodiu muito o que ele acabou de falar também. Outro detalhe, quando é que a gente vai parar, todos nós aqui, para ver uma coisa que está bem na nossa cara, que a pandemia é uma doença tecnológica? Quando é que a gente vai entender, parar para entender que a pandemia existiu para fortalecer o que nós estamos fazendo aqui, cheios de celulares aqui acompanhando, assistindo a gente, filmando a gente, para mostrar o que a gente pensa, a gente falando de coisas da nossa cidade e do mundo inteiro, porque o assunto é abrangente, é atual, vai ter que ser permanentemente discutido não só nas mídias, mas dentro de casa, com nossos filhos, com nossos familiares, né? A família precisa aceitar, ó, isso aqui não é assim, 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 assado. E aí é um encontro de gerações, de que tem mais de 50, né? De que tem mais de 50, para essa geração chamada Z, que aceita tudo de forma parcial. Sabe? A geração Z, a primeira coisa que ela vê, não, isso é mesmo, ele é isso assim mesmo. Ele passou por perto de mim e me olhou de um jeito atravessado mesmo, sabe? E aí vai se fortalecendo aquilo que, na descontextualização, no interesse de cada um, né, vai sendo proliferado como que vocês chamam de fake news, que a palavra na acepção fala de mentira, né? Mentira, notícia falsa, notícia mentirosa. Eu colocaria um termo em inglês, que todo mundo na América dos outros, né? A desinformação, a manipulação, a descontextualização dos fatos, o desinteresse ou interesse de cada um a transmitir aquela informação da maneira que vai lhes aprover, né? Lhes achar que aquilo ali é bom para ele e vai ser bom para poder manipular as pessoas. Complementando sua fala também, como você falou, sobre a comunicação em casa. Eu acho que isso é o que menos está acontecendo hoje em dia. Que as pessoas não conversam, preferem mandar mensagem. Como uma professora mesmo me disse, que o filho dela estava no quarto e preferiu mandar uma mensagem para ela, estando na cozinha. Tá muito comum. Exatamente. Eu saí acabando com tudo. Mandou uma mensagem para ela, simplesmente para ela responder uma coisa que ele poderia simplesmente chamá-la. E não aconteceu isso. Outra coisa também... Está vendo que é a doença tecnológica? A pandemia demarca o antes e o depois da vida da gente. Exatamente. Tecnologicamente, a gente deixa de ser um homo sapiens, isso aí não é expressão minha, homo sapiens, para ser homos virtuais. Esse menino que está no quarto, conversando com a mãe que está na cozinha. Exatamente. Porque ele acha que a tecnologia já diminui esse tempo dele sair, processar um pensamento, interagir com a mãe. Então, o Homo sapiens, que somos nós aqui, ele já é homo virtuais. Então, são encontros de gerações, de tendências, de pensamentos, de vivência, de culturas diferentes.
Agora falando também sobre essa lei, a lei da proibição dos celulares. Eu vi pessoas dizendo, como é que eu vou fazer para conversar com os amigos? Simplesmente estando na escola, estando rodeados de colegas, preferiam ficar no intervalo conversando com os amigos pelo celular do que interagir pessoalmente com as pessoas lá, entendeu? Isso também é um caso bem alarmante, né? Porque você tem só uma pessoa do seu lado aqui, você pode simplesmente perguntar uma coisa. Não, você prefere o quê? Pesquisar. Como agir? A gente estamos cheios de pessoas inteligentes. Se eu quisesse perguntar alguma coisa aqui, o que poderia ser por falta uma Tecnologia já diminui esse tempo dele sair, processar o pensamento, interagir com a mãe. Então, o Homo sapiens, que somos nós aqui, ele já é homo virtualis. Então, são encontros de gerações, de tendências, de pensamentos, de vivência, de culturas diferentes. Agora falando também sobre essa lei, a lei da proibição dos celulares. Eu vi pessoas dizendo, como é que eu vou fazer para conversar com os amigos? Simplesmente estando na escola, estando rodeados de colegas, preferiam ficar no intervalo conversando com os amigos pelo celular do que interagir pessoalmente com as pessoas lá, entendeu? Isso também é um caso bem alarmante, né? Porque você tem só uma pessoa do seu lado aqui, você pode simplesmente perguntar uma coisa. Não, você prefere o quê? Pesquisar. Como agir? A gente estamos cheios de pessoas inteligentes. Se eu quisesse perguntar alguma coisa aqui, o que poderia ser por falta uma vergonha, então medo, simplesmente pesquisar e receber informação errada, como muitas mídias de informação aí fazem. É interessante. Eu cunhei um termo aqui na Eduardo, na conversa, eles estão dizendo, a geração B, eu sou geração massa de empada. Porque, assim, eu amo empada, adoro comer empada. Mas dá trabalho comer empada, porque você vai... Isso já. Então, é uma geração que vive muito fragilizada. Exato, que é tudo fácil. Muito recentemente, eu vi esse short que veio no YouTube, ela estão criando os filhos para serem filhos pudim. Tem que ter cuidado, não pegar, não manipular, não transportar, porque desmorona. Então, é uma geração que está muito fragilizada, e as tecnologias acentuam isso, são muito preguiçosos. Eu tenho um sobrinho de 13 anos, que ele assiste a TV e joga ao mesmo tempo. E fica deitado e pede a irmã na nova para pegar água para ele. Eu falo para minha irmã, deixa que ele explore a mulher que explorar desde cedo, ela tem 4 anos. E aí? E aí eu não deixo. Claro, eu estou aqui para isso. Mas é fantástico como Cláudia trouxe, né? Porque existe muita personalidade. A fake news, a notícia é falsa. Em geral, tem uma intenção, tem um público. Então, assim, constrói o texto com a intenção de atingir esse público, né? Sabe que vai atingir. E tem as pessoas comuns, como nós, que reproduzimos por inocência, porque queremos contribuir, queremos alertar, mas por ignorância, e às vezes com a intenção também, né? De fazer o dinheirinho, monetizar, de engajar, Então, o velho, aspas, jogar o barro para ver se pega. Para ver se cola. Para ver se cola. É. Então, sempre existiram mentiras, só que nunca houve, não havia. Imagine a Segunda Guerra, se houvesse internet à época, né? Então, as coisas hoje são potencializadas, a milionete uma potência, porque aconteceu aqui, o mundo inteiro pode afetar. Quando você não tem essa percepção, você ignora isso, você fica refém. Uma coisa que ela existe completamente. Não dá para você fazer de conta que não existe. Dá para fazer de conta que os celulares não são importantes, estão na vida. Eu penso que a lei, embora seja difícil, mas assim, tem gerado ganhos em sala de aula. Porque aconteceu recentemente na Graciliano, fiz uma provocação na sala, os meninos correram, uma dinâmica aqui, começaram a conversar entre eles. Teriam consultar o celular antes. Se pudesse, né? Mas não puderam. Não pode. Mas para essa brincadeira, mas eu não autorizei, a lei diz que pode usar sala de aula se houver autorização. Eu não disse que você podia usar celular. Conversa de vocês. E funcionou. Aqui no Luiz Eduardo também, já identificamos isso. As aulas estão mais tranquilas, porque eles estão... o cérebro vai gerando certo deslame, vai ficando mais ativado, e você começa a ter mais atenção, a perceber as coisas acontecendo. Pela questão do celular, você vive uma vida esquizofrênica. O que é esquizofrenia? Seu mundo paralelo. Você é seu mundo exclusivo. Você se fecha. Então, as pessoas estão esquizofrênicas não do ponto de vista patológico da psiquiatria, mas do ponto de vista filosófico. Então, as pessoas estão esquizofrenizando a vida delas, estão vivendo de forma pelo medo, pela insegurança. Eu brinco que brevemente não teremos mais alunos nas escolas. Porque as pessoas se namoram virtualmente, mas geram filhos. Exato. Então a gente tem que pensar nessas coisas todas.
E o nosso diretor brinca muito, assim, está estudando, nós temos já liberto por 2 vezes. Estou com a carteirinha, são, né? Não é nada. Os meninos de dançar, querem filmar. Ou então querem, faz antes, né? Porque esse ano, a gente vai fechar ainda, eles não vão filmar, eu acho. Mas é importante perceber que a tecnologia, ela pode aproximar, e eu sempre digo, celular pode ser uma ferramenta para construir coisas boas, mas pode ser uma arma para eliminar e acabar com a nossa vida. Mas você já percebeu que Precisa haver um equilíbrio. quando você fala que o problema é da tecnologia, o problema não é da tecnologia, É uso. é da falta da autoridade ali, na sala de aula, na família, na vida, Em sala, né? Para dizer assim, ó, esse não é o momento de interagir com o celular agora. em sala, eu costumo com minhas turmas, já normalizei isso, né? Eu digo sempre a eles, cabeças pensantes, mentes brilhantes. Então, assim, eu sempre digo a eles. E quando isso abstrai o contexto da escola, é interessante falar, fazer recortes do tipo assim, o que a gente observa hoje? Agora, a gente percebemos um freio, né, com a lei, a proibição do uso do celular. Mas em sala, em anterior à lei, o aluno faz sua atividade, ele é capaz de responder a atividade, porque tem conhecimento e capacidade de me dar a resposta, principalmente quando são abertas, né? Subjetivas. E eles pesquisam a resposta no celular, certo? E quando acham, também compartilham. E você observa que as respostas são compartilhadas, e quando você pergunta a um e a outro, eles dão a mesma resposta. E aí você diz assim, interessante, você pensou igual a ele. Mas aí já foi a resposta compartilhada. E vivemos, é bom enfatizar, vivemos muito isso em plena pandemia. Por curiosidade, quando retornamos da pandemia, eu perguntei a cada aluno meu, em determinadas turmas, que eu trabalhava como professora, hoje estou na posição de gestora, eu tenho uma curiosidade, eu tinha mesmo, de ver o caderno que você utilizou, As coisas todas. E o nosso diretor brinca muito, assim, está estudando, nós temos já liberto por 2 vezes. Estou com a carteirinha, são, né? Não é nada. Os meninos de dançar, querem filmar. Ou então querem, faz antes, né? Porque esse ano, a gente vai fechar ainda, eles não vão filmar, eu acho. Mas é importante perceber que a tecnologia, ela pode aproximar, e eu sempre digo, celular pode ser uma ferramenta para construir coisas boas, mas pode ser uma arma para eliminar e acabar com a nossa vida. Mas você já percebeu que Precisa haver um equilíbrio. quando você fala que o problema é da tecnologia, o problema não é da tecnologia, É uso. é da falta da autoridade ali, na sala de aula, na família, na vida, em sala, né? Para dizer assim, ó, esse não é o momento de interagir com o celular agora. Em sala, eu costumo com minhas turmas, já normalizei isso, né? Eu digo sempre a eles, cabeças pensantes, mentes brilhantes. Então, assim, eu sempre digo a eles. E quando isso abstrai o contexto da escola, é interessante falar, fazer recortes do tipo assim, o que a gente observa hoje? Agora, a gente percebemos um freio, né, com a lei, a proibição do uso do celular. Mas em sala, em anterior à lei, o aluno faz sua atividade, ele é capaz de responder a atividade, porque tem conhecimento e capacidade de me dar a resposta, principalmente quando são abertas, né, subjetivas. E eles pesquisam a resposta no celular, certo? E quando acham, também compartilham. E você observa que as respostas são compartilhadas, e quando você pergunta a um e a outro, eles dão a mesma resposta. E aí você diz assim, interessante, você pensou igual a ele. Mas aí já foi a resposta compartilhada. E vivemos, é bom enfatizar, vivemos muito isso em plena pandemia. Por curiosidade, quando retornamos da pandemia, eu perguntei a cada aluno meu, em determinadas turmas, que eu trabalhava como professora, hoje estou na posição de gestora, eu tenho uma curiosidade, eu tinha mesmo, de ver o caderno que você utilizou no processo da pandemia.
porque eu queria ver como foi que ele foi orientado, como foi que a mãe acompanhou, como foi que ele deu a devida importância àquele processo que nós estávamos isolados, mas encontramos alternativas, né? De se comunicar e de levar adiante o processo pedagógico, enfim. E muito poucos alunos tinham um caderno no período da pandemia. Então, aí alguns me revelaram, não, professora, quando você passou a atividade, a gente pesquisava, e aí a gente dava a resposta pesquisada. Quando, no entanto, eram alunos capazes de formular suas próprias respostas. E quando não satisfeitos, além de pesquisar, compartilhavam. Então, por aí, alguns mais inteligentes e estratégicos diferenciavam um pouco, enquanto outros, a própria vírgula localizada em determinado local era dita ou era apresentada. Quando você diz cabeças pensantes brilhantes, sim, lembra Augusto Cury. Baseado Augusto Cury, no né? Augusto Cury. E a escola, ela tem um papel muito importante, né? Porque para termos cabeças pensantes e mentes brilhantes, é preciso que trabalhemos no aluno esse senso crítico, essa informação, porque o que nós estamos fazendo aqui, esse assunto aqui hoje, ele é muito pertinente, ele é muito importante, ele é muito necessário, porque é a conscientização que começa a trazer uma mudança de hábito, uma mudança de atitude. Se conscientizar que uma fake news, que uma notícia que você vai passando sem primeiro checar, ver a fonte dessa informação, pode trazer outras consequências graves que podem prejudicar pessoas. Isso é muito sério. Então, você acha, Cláudia, como professora, como educadora, como diretora também, já abro para a Rita também pensar sobre a questão, que a escola ela é fundamental para que esses alunos eles tenham essa consciência e eles tenham uma mudança de postura em relação a essa questão? Mas, assim, hoje, mais do que nunca, né? Porque a gente percebe, de fato, toda a obrigação sendo deixada para a escola. Então, a escola é o espaço da sistematização do saber, mas a gente não prepara só para o conhecimento. Hoje a gente entende que a gente precisa preparar o sujeito, o nosso aluno, para a vida. E a escola, se a gente bem pensar, ela já trabalha com essa motivação da fonte. Tanto eu, por exemplo, eu não costumo receber trabalho sem o aluno dizer de onde ele tirou a própria fonte. Sabe por quê? Porque ali não foi produzido por ele. Se foi uma pesquisa, foi alguém que falou. Então, se a gente bem pensar, a escola já estimula para esse caminho, para esse viés. Então, a escola, ela vem assumindo diversos papéis, inclusive o que já era dela. E eu digo sempre, de forma exitosa, porque eu percebo na postura, não só da gestão, mas de todos os professores, colegas, professores das escolas, enfim, que eu passo por diversos contextos, né? Dessa preocupação de trabalhar cada vez mais esse aluno, para que esse aluno se torne politizado, para que ele busque seu projeto de vida. Por exemplo, a Escola Graciliano Ramos, desde quando assumimos a gestão, hoje estou gestora, mas antes estava como vice, e aí nós tínhamos outro formato, mas nós, 4 mulheres, idealizamos, queríamos pôr um projeto em prática, que era um projeto de vida, inspiração. Algo que a gente pensava antes, na época de evangelho já se falava, mas a gente conseguiu materializar. Então, fomentar no aluno a possibilidade de perceber, a intencionalidade, na verdade, de perceber que o estudo ele tem um sentido, ele tem uma finalidade, que a partir de alcançar o seu projeto de vida. Mas a gente também ainda encontra alunos na escola, e isso é uma fragilidade, que estão estudando e ainda dizem, estou vindo porque minha mãe me obriga, não gosta de estudar, não sabe por que está estudando, né? Então, quando ele adentra o espaço da escola, a gente começa a disseminar, fomentar no juízozinho dele. Não, mas a escola tem um propósito. Você só vai colher o que você plantar. E não é amanhã, é hoje. Mas se a mãe está mandando, talvez não tenha conversado
falado com você, a finalidade do estudo, de você seguir o estudo, de você se preparar, se fundamentar, ser capaz de discernir ou de construir suas próprias ideias, mas que essas informações na prática vai transformar você em um cidadão que terá um preparo para fazer suas escolhas, para ter uma profissão, para ter uma carreira. Então, o projeto de vida veio com essa fomentação, né? Então, a gente, 4 mulheres que assumem a gestão, tem essa preocupação e esse propósito de trazer para eles oficinas nas escolas, e aí, por pessoas, inclusive, que se colocaram como voluntários, para que pudessem fazer momentos de turno oposto com esses alunos, de oficinas que levassem a eles essa possibilidade de se identificar ou de já perceber que a carreira vai levar um sustento. E nós começamos assim, o ano passado já ficou um pouco fragilizado, porque as pessoas eram voluntárias e o apoio foram de fato desses voluntários. Este ano eu assumo a gestão, estou lutando para que novos parceiros aconteçam. Possivelmente não vamos trabalhar com oficina, mas com palestras. Nós tentamos adaptar para que o projeto não se perca, mas, na verdade, ele não terá o mesmo formato diante dos nãos, né, das situações. Mas observe, para poder resumir, eu digo como a gente percebe como é que eu digo, como a escola se sente na obrigação de, já que o aluno vem fragilizado com relação às essas orientações, de fazer seu papel, além do que é dela, ampliar esse papel, de fomentar também nesse aluno, né, de mobilizá-los a pensar sobre sua profissão, sua carreira, seu projeto de vida. Quando ela falava, eu me lembrava de manhã. Ela dizia, estude antes de estudo. Sim. Ela, estude, meu filho, antes de estudo. Massa. Aí eu fiz ser Você radialista. já sabia o que você queria. Eu fiz ser radialista. Ela queria que eu fosse doutor, seja advogado, juiz ou médico. Eu disse, eu estudei. Eu vou ser doutora, fazer doutorado depois do mestrado. Certo. Você falou, eu me lembrei de Painho. Sim. Eu sou em Painho, que nós todos somos professoras. Sim. Também, nós somos 4 irmãs. Uma irmã é deficiente mental, então ela não aspirava isso para ela, mas as outras 3. E Márcia, que foi do... Nós tínhamos o básico, primeiro ano era o básico, né, o geral. Sim. Depois escolhemos, aqui no João Paim, tínhamos administração de empresas e magistério. Sim. E Márcia seria antes de mim, embora mais nova do que eu. E ela ia fazer magistério, porque ela está em o quê? Eu disse, olha, eu tinha o quê? Não, você não tem filho, não. Eu era maior do que eu, 16. Não, você não tem que fazer esse painho que é isso. A maioria quer, eu disse, bora colocar um painho. E nessa idade, eu já tinha um traquejo, convenci painho que ela não tinha que fazer porque era um sonho dele. Ela não fez. Aí quando foi, no ano seguinte, eu não fiz magistério, porque eu não queria fazer o que painho queria que eu fizesse. Eu não ia fazer o que ele queria que eu fizesse. Fiquei em maturidade. Fiz administração de empresa, virei mexer. Virei professora, acabei adulta, escolhendo, já com 21, eu acho, 22. Quando eu fui fazer a escolha, de fato, escolhi ser professora. Mas na época, quando mais jovem, a questão da rebeldia, né, de achar que digamos que você era uma jovem à frente do seu tempo. Já, né? Eu fiquei Decidida. Ela sempre foi contra o sistema. Mas, em sua maioria, nós percebíamos que os pais, que eram médicos, o filho acabaram estudando para ser médico, seu pai era advogado E a comunicação comigo foi um estudo de história com o professor Eder. Estava todo mundo com preguiça, eu, Antônio José, Jailton, nosso amigo. Na casa deles, tinha um gravadorzinho, toca-fita, ninguém sabe o que é toca-fita desses meninos aí. Se der, vai dizer, olha. Ok. Procure no Google. Tá cheio, é? Deixa aí, depois a gente vê. Toca-fita, pode parar ele. Eu comecei a falar, quem que vai fazer a fala para poder ouvir? História a gente ouve, a gente aprende ouvindo, né? E aí a professora dele passava para a gente as informações e eu comecei a ler. E de repente o gravador
tinha aquele problema, você lembra que ficava em rotação baixa? E a voz ficava assim, bem devagar. Aí parecia a voz de um homem, assim, eu com 13 anos de idade, aquela voz forte de um velho, e todo mundo parou para me olhar assim, essa voz é sua? Eu mesmo não reconhecia a minha voz. Sim. E aí, dali eu comecei a perceber algo em minha... Ali na locução, e ali que eu comecei meu trabalho em 88. Eu demarco a data de 88, mas com 13 anos de idade que eu comecei a mexer mesmo, começar e minha mãe disse, meu filho, se saia disso, se saia disso. Faça, doutor. Perdão, respondendo, procedência, uma pergunta para as professoras de forma específica. Isaías trouxe, na fala dele, na sua fala, que a falta, o Conselho sinalizou que as famílias deveriam trabalhar com os jovens para que eles entendessem como funciona a educação nas feitas. Mas assim, você sinalizou que as famílias não conseguem manter essa comunicação. Então, a professora disse, então assim, mesmo com escolaridade, mesmo com a questão financeira, mais comportada que parte da população, nós temos dificuldade. Então, as escolas assumiram o papel, como eu disse, de educar, porque as famílias, vocês são geração Z, então a geração Y, os que vêm um pouco antes de você, também estão perdidos. Eu estava na formação ontem à tarde, eu cheguei na antiga Câmara de Vereadores. Quando eu fui chegando, meio atrasado, uns 10 minutos, a pessoa estava dizendo, quem deve o controle não é a professora, quem deve o controle é a sociedade. Porque exercia, né, a época, quando ele estudou. Porque, assim, todo mundo conhecia, todo mundo interferia, a sociedade participava da educação, então, os estudantes se comportavam dentro da sala de aula, eles seriam cobrados lá fora. Aí eu cheguei e fiz a seguinte fala, chegando e dizendo o seguinte, no contexto atual, existe aqui um colégio, o CPN, Dr. João Paim, e havia professoras de língua portuguesa da João Paim, da Lindaura e daqui da Lindaura, lá da Graciliana. E eu disse, as pessoas, os pais, quando estudam lá, com a ilusão de que o João Paim é melhor, porque as coisas são diferentes, mas são diferentes porque os pais têm essa ilusão e eles participam da vida escolar. A Graciliano, a Lindaura, qualquer outra vai funcionar, se os pais tiverem a participação que o João Paim tem. O que nós precisamos, na verdade, é que as pessoas compreendam isso. Porque eu até brinco em falar de eu digo assim, ó, eu não pari, não sou educador, não sou nem mãe, nem sou terapeuta. Mas é o papel que a gente exerce. Eu tenho alunos que impedimentam. Mais de um, aliás. Aí eu fico feliz, claro, né, que eu não pari. Mas o fato é que a escola cumpre um papel fundamental, eu diria que imprescindível, que não pode abrir mão, não pode prescindir disso, porque a sociedade, as pessoas, o trabalho cada vez mais fragmentado, mais uberizado, as pessoas trabalhando cada vez mais. Isso faz com que esse período que os jovens estão na escola, recebendo além da informação sistematizada, como a Portela trouxe, também recebendo valores, também recebendo o limite, né? Tem que haver limite. Então, a lei impôs, a lei de 2025, né? Que o presidente Lula sancionou, determinando a proibição dos celulares na escola, está tendo resultado, e é curioso notar que no ano passado, uma prova, as duas... Todas. E aí, Rita, as reportagens têm nos trazido essas informações, né? Que o primeiro impacto na proibição do uso do celular em sala de aula foi desesperador. Mas o que nós temos visto agora, acompanhando as informações e as notícias, é que eles estão vivendo uma nova realidade, um novo contexto. Porque brincadeiras que não brincavam mais, as conversas que já não tinham mais, então eles estão conseguindo socializar e eles estão amando a atenção na sala de aula. Eu espero que realmente a gente consiga vencer esse desafio de eles terem essa consciência da importância, porque o resultado tem sido muito produtivo. Os jovens dizem, os alunos, mas não deveria terminar a atividade. Assim, eles terminavam com pressa, acessar no celular. Condicionados. Então, é sempre muito rápido. Além do que, quando há algum estudo de forma moderada, eu tive situações aqui no Eduardo, anteriormente, de fire em sala de aula, competição. Tigrinho. É impossível competir com a rede social, né? Em sala de aula é impossível, não tem como.
Então, assim, tendo uma lei, e a lei, eu sempre digo, lei precisa ser cumprida. Então, se você quer encontrar brecha na lei, consulte um advogado para ver se você encontra. A lei 15.100, ela é muito, não vou dizer, muito explícita. Agora, o que não tem na lei, que a gente queria que houvesse, era como você, a questão mais de ordem metodológica, né, de como proceder na escola. Mas, além disso, é proibido. É E se é proibido. proibido, é proibido, velho, não tem meio de ser. Proibido é proibido. Né? Mas, quanto às fake news, gera prejuízo financeiro, né? Às vezes, quantos lugares aqui a nossa escola suspendeu a matinha, as escolas pais suspenderam a aula, prejudica os jovens para a escola. Os pais ficam apavorados, diz pânico moral também, as pessoas ficam propagando mentiras que ecoam nas pessoas, na sociedade, coisas que são muito escabrosas, as pessoas acreditam porque elas já têm a tendência a acreditar. Então, quem cria as grandes empresas que criam as fake news, elas sabem, elas conhecem a psicologia das massas e sabem o que dizer, como dizer. Então, você escolhe como dar informação e você causa o impacto que quer. Então, quando as pessoas, você gera esse debate, problematiza, tem ganho. Porque os jovens são muito inteligentes. Muito. Apesar do celular estar derretendo o cérebro de alguns, mas a gente consegue congelar esse derretimento e vai consolidando, vai fortalecendo. Exatamente. Infelizmente, o que a gente percebe é que eles canalizam todo esse potencial, essa inteligência, justamente muitas vezes, para criar e produzir situações que não são favoráveis ao desenvolvimento nem deles, nem dos demais. Como, por exemplo, a geração de notícias falsas, né? A fake news. Você percebe que existem fake news mal elaboradas e também passadas, inclusive, de boca, que chega ao celular, que vai para a mídia, mas existem aquelas que são bem elaboradas, por pessoas extremamente inteligentes, com objetivo, finalidade público-alvo. Ele mistura a informação verdadeira e distorce. Como a informação é verdadeira, você acredita que toda a informação é verdadeira, né? Então, a questão da proibição. Eu me lembro que, com relação à Covid, eu assisti a um vídeo em que o vírus tocava aqui, ele se disseminava e toda a mesa estava contaminada no início. Bem depois, explicamos que não. Aquele lugar ficava contaminado, você teria que espalhar o vírus. Mas, assim, o desespero que foi a época, Desesperador. a angústia que isso gerava e os prejuízos que isso. Minha mãe achava que ela fosse caminhar e o vírus ia pegar. Foi Desesperador. Foi terrível, foi um momento terrível. Para fecharmos esse momento, Newton, nós sabemos que também é importante a gente pensar em como acolher essa pessoa que foi vítima de uma fake news. Que conselho você daria para alguém que foi alvo de uma fake news? Olha, tem pessoas, agora mesmo nós vamos estar, vou dar um spoiler aqui, conversando com uma pessoa, com um empresário, que ele adquiriu um veículo há 3 anos atrás. E alguém tomou um empréstimo lá no sul do país, botou no veículo dele como garantia. O que foi que aconteceu? O banco, a polícia e o oficial de justiça tomou o carro dele de uma pessoa do outro lado. Porque é muito fácil você pegar a placa do seu carro, tem todas as informações, e aí, em conjunto com alguém, eu boto como garantia o empréstimo que eu peguei de dinheiro. O cara pegou 180 mil e botou como garantia o carro que ele comprou aqui na Bahia. Ele vai explicar isso durante a entrevista, né, que já deve ter acontecido depois desse podcast aqui, vocês já vão estar sabendo a qualquer momento aí. E ele me procurou a primeira vez, desesperado, depois disse que não queria a exposição, depois ele decidiu, os advogados disse que procurasse mesmo um meio de imprensa de credibilidade, de importância na cidade, porque o nome dele ficou abalado, contaminado, porque as pessoas viram, né, a polícia chegando, tomando o carro dele, um carro bom, um carro bonito, muito conhecido na cidade, e ele pediu que nós estivéssemos entrando com essa matéria, com essa entrevista com ele, para poder que as pessoas soubessem que ele não tem nenhum problema. E o que outras pessoas não passam por isso.
E depois que ele passou isso para mim, eu comecei a fazer umas pesquisas, que era saber que é bem residente, é bem comum, hoje em dia, as concessionárias, os bancos, estarem misturados com um grupo de pessoas. Onde tem gente, pode acontecer infinitas possibilidades de coisas. Então, a pessoa que sofre de fake news, ou e precisam ser acolhidas, se não querem ser expostas, não quiserem ser expostas, dependendo do assunto, nós tivemos essa semana um assunto do senhor que abusava da criança, né, de uma jovem. E essa jovem seja, como é a palavra certa? A professora me ajude aí. Tem que ser preservada a imagem dessa jovem. E foi ao contrário, a própria família e fez uma exposição gigante antes para anunciar que ia ter um movimento na frente do fórum, e o Radião não entra nessa. Newton César não entra nessa. Me ligou, meu filho, vem aqui fazer uma matéria aqui dentro sabe, no fórum e tal. A menina já tinha sido exposta. Então, tem certas coisas que você tem que acolher de outra forma. É o conselho tutelar, é a proteção da criança e do adolescente, é a promotoria pública, sempre preservando a imagem de uma pessoa que foi abusada. Imagine. Eu vou logo colocar aqui. A filha de Newton César foi abusada. Imagine aí, gente. A exposição que minha filha vai ficar. O que ela vai levar para a vida? Será que ela vai aceitar continuar a viver com essa exposição? E muitas vezes, não. Muitas vezes ninguém quer viver com essa exposição. Nenhuma mulher. Né? A gente fala, hoje a gente se fala de permissões. E para me aproximar de qualquer pessoa, seja mulher, homem, homossexual ou não, a gente tem que ter a permissão dessa pessoa. Nós falamos aqui de permissões daqui, agora há pouco. Aí eu creio que a pessoa precisa de um acolhimento, de um apoio, dependendo e até de um tratamento. Porque junto com a informação vem os julgamentos, os pré-julgamentos. E nem sempre alguns favoráveis e outros desfavoráveis. Então, isso desequilíbrio, isso cria uma fragilidade emocional muito grande. E ela passou por uma segunda violentação. Se o tio dela realmente violentava e está sendo julgado aí, a justiça que vai dizer se ele é um condenado, se ele realmente é o culpado de tudo isso, as redes sociais já o condenou. Sim. As redes sociais, as pessoas já o condenaram. A partir do momento... Sem saber ideia, já odeia ele. Você está entendendo? As pessoas já odeiam ele. Então, e a jovem também, coitada, sofrendo outra violentação. Coitadinha, ela foi violentada, ela, né? As pessoas tendo contato direto com a pessoa. Isso é uma questão também de atenção que nós, divulgadores de informações, precisamos ter. Preservar, mas principalmente muito. Em primeiro lugar. A gente precisa preservar. A questão de que, quando o tema é sensível, envolve questão sexual em particular, acentua muito. Então, seria estupro de vulnerável, que ela é com deficiência, jovem, né? E as pessoas tendem, quando mexe emocional, aspectos emocionais, morais, né, valores, mobilizam ainda mais. Então, a família, claro que numa forma de desejo, né, na intenção de conseguir, eu acho, sensibilizar a juíza, né, pelo que eu entendi foi isso. Então, de pessoas colocar no status do WhatsApp. E isso é uma exposição muito grande para a jovem, né? Ela, não é porque ela é down que ela não percebe as coisas, porque ela é down, que ela seja... Pessoas, porque ainda existe uma ideia, no caso da família dela, né? Eu acho. Mas, assim, às vezes, se a pessoa tem uma deficiência, trata como se ela fosse absolutamente inútil. Limitada, mas não é. Que idiota a pessoa que é zero, né? A pessoa sem nenhuma capacidade de percepção das coisas. Isso pega a pessoa, né? Então, tem que ter, você falou, tem que cuidar dessa acolhida. Quero agradecer a presença da nossa professora Rita Rocha, nossa radialista Newton César, nosso querido aluno Isaías e a nossa professora, diretora Cláudia Portela. Obrigada pela presença de todos vocês. Só antes de finalizar, eu queria falar uma coisa aqui interessante. No início, todo mundo aqui deu bom dia, não foi? Eu não dei bom dia. Por que eu não dei bom dia? Porque existe muito do momento, é atemporal isso aqui. Sim, verdade. Daqui a 20, 25 anos, Pode estar assistindo de noite. Os filhos de vocês, os meus netos, vão ver, olha o que meu pai, né, Isaías, estava conversando com
Ju, com Cláudia, com Rita e com Newton César. Sabe? É atemporal. Então, essa coisa da internet tirou esse gessamento de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, estamos aqui. Eu entendo essa formalidade que nós temos aqui, por causa do horário. Está vendo a questão do contexto, do nosso interesse de chamar? Estamos automático. No amanhã de sexta-feira, conversando aqui, do dia 23 de maio, né? Conversando aqui sobre o assunto fake news. Mas isso é atemporal. Vai chegar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. A gente nem sabe o que vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações a todos. Isso. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Bomboniere Mais Doce, o supermercado Super Galo, o Góis Supermercado e o nosso diretor Érico Silva. Nós encerramos o nosso podcast, Fake News, Brincadeira ou Crime.